O ponto crucial aqui é entender qual era o modelo de negócio do Banco Master. Ele comprava ativo podre e em seguida fazia lobby político para usar dinheiro público para valorizar esses mesmos ativos podres. Vorcaro não era um banqueiro, ele era um operador político que comprava e vendia influência. E aí usava essa influência para pressionar pela liberação de precatórios, agilizar processos de recuperação judicial, impedir fiscalização sobre suas operações, barrar CPI e investigação e, por fim, tentar ampliar a cobertura do FGC. O Banco Master era um grande banco do patrimonialismo, uma instituição que só funciona porque tinha proteção nos três poderes. Como se não bastassem as relações promíscuas com os nossos políticos de Brasília, as investigações têm apontado indícios de relações entre o Master e mais uma organização criminosa, o PT. Brincadeira, é o PCC, mas também tem com o PT. A Reag Investimentos, uma das principais gestoras miradas pela Operação Carbono Oculto, que investigava as relações do PCC na Faria Lima, geria pelo menos 3 fundos que lavavam dinheiro para o crime organizado. Esses mesmos 3 fundos também estavam envolvidos com o Banco Master. E isso, como é que funcionava? 1. O investidor comprava CDB do Banco Master com promessa de receber 140% do CDI. 2. O Master emprestava o dinheiro para empresas supostamente laranjas. 3. Essas empresas investiam em fundos do Reag. 4. Os fundos compravam ativos podres, como certificados do extinto Banco Estadual de Santa Catarina, e inflavam seus preços artificialmente. 5. O dinheiro circulava entre vários fundos da Reag, ganhando valor no papel. 6. No final, a Reag investia de volta no Banco Master, comprando CDBs e melhorando o balanço do banco. E 7. O Banco Master voltava a emprestar o dinheiro aos laranjas, recomeçando o esquema. E nisso tem que ficar claro, o Banco Central identificou 6 fundos da Reag envolvidos no esquema, com um patrimônio conjunto de 102,4 bilhões. Dinheiro de aposentados, de fundos de pensão, de investidores comuns. Tudo misturado numa estrutura que também servia ao crime organizado. O João Carlos Mansur, fundador da Reag, foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero. Após a operação da PF, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da gestora. Em breve saberemos mais detalhes sobre a relação entre o Banco Master e o PCC, desde que não tentem reverter naturalmente a liquidação. Falando em reverter a liquidação, é isso que Daniel Vorcaro tem atuado para realizar via STF, Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos, o Banco Master desenvolveu uma extensa teia de relações com o órgão mais poderoso do país. Entre 22 e 24, o banco bancou pelo menos 5 eventos, 4 deles no exterior. Teve em Nova York, Paris, Londres e Roma, que contaram com a presença adivinha de diversos ministros do STF, como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Barroso, Lewandowski. Mas o caso mais bizarro envolve justamente o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Conforme foi revelado nas investigações, o Master tinha um contrato prevendo pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais entre 24 e 27. Se cumpridos integralmente, o contrato totalizaria 129 milhões, um contrato absurdamente caro para qualquer escritório de advocacia no país. O escopo do contrato era amplo, representar os interesses do banco junto ao Banco Central, Receita Federal, o CAD e o Congresso Nacional. E, no entanto, não há nenhuma referência da atuação desse escritório em qualquer processo do banco. Mesmo assim, em mensagens apreendidas pela Polícia Federal, dá para ver que os pagamentos eram tratados internamente como prioridade absoluta. Os pagamentos não poderiam deixar de ser feitos sem hipótese alguma, mesmo que a gente não entenda muito bem qual era o serviço e a justificativa para esse valor absurdamente alto. Tudo começou a fazer mais sentido quando a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, revelou que o ministro Alexandre de Moraes manteve ao menos 4 contatos, 3 telefônicos e um pessoal, com o presidente do Banco Central, agora do governo Lula, Gabriel Galli, durante um período mais sensível da crise, perguntando para ele sobre o Banco Master. Veja só. O Alexandre de Moraes, veja só, não apenas negou essas comunicações com o Banco Central. Pelo contrário, o Banco Central colocou as conversas com o Alexandre de Moraes sob sigilo, conforme reportou o portal Metrópolis. Bom, que sorte que esse caso do Master não está sendo coberto ou tocado pelo Alexandre de Moraes, certo? Já imagino o destino. Ou talvez a gente não tenha tanta sorte assim. É porque o ministro responsável pelo Master no STF, Dias Toffoli, era também um dos melhores amigos do Daniel Vorcaro. Além disso, o ministro Dias Toffoli pegou carona no jatinho do advogado do Master para ver a final da Libertadores em Lima, no Peru. E olha que coincidência incrível. Exatamente no momento em que ele desembarcou, ele descobriu que, olha só, que tinha sido sorteado para receber o recurso do Master no STF. E adivinha o que ele fez de primeira? Ele puxou o caso do Master para o STF para garantir controle total e decretou sigilo absoluto, inclusive sigilo até dos outros ministros. O ministro centralizou todas as investigações, removeu o acesso da CPI aos dados de Vorcaro e recentemente, em dezembro, determinou uma cariação inédita entre o banqueiro, o diretor da fiscalização do Banco Central e o ex-presidente do BRB, o mesmo que ia comprar as carteiras fraudulentas do Banco Master. Efetivamente uma tentativa de pressionar e intimidar o diretor do Banco Central
e possivelmente reverter a liquidação. Mais recentemente, na última fase da operação, Dias Toffoli simplesmente impediu a Polícia Federal de ter acesso às provas, exigindo que os materiais e celulares apreendidos, incluindo o celular do Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro, fossem entregues lacrados no STF. Isso configura, galera, claramente uma interferência sem precedentes do STF sobre as investigações da Polícia Federal. Por que, ministro Dias Toffoli, por que razão você tem tanto medo do conteúdo desses celulares? Falando em celular, o celular do Vorcaro está atualmente sob possessão da Polícia Federal. Desde então, ele se recusa a fornecer a senha. A lista de contatos já revelada é assombrosa. 3 ministros do STF, 5 senadores, 20 deputados federais, 1 governador. Mas há mais. O celular de Vorcaro é a prova definitiva de que Daniel Vorcaro é o nosso Jeffrey Epstein. Muitas fontes na política e no jornalismo já dizem que há imagens de políticos e figuras públicas poderosas fazendo sexo naquele celular. Fotos daquelas festas que o Vorcaro e o Zettel organizavam. Sabe aquelas festas bacanas? Só pra vocês terem noção, no Carnaval de 25, o Vorcaro foi o patrocinador master do camarote Café de la Musique Alma Rio na Sapucaí, com um investimento de 40 milhões. Teve DJ internacional, teve show do Alok, novamente o Alok, teve o Seu Jorge e teve modelos como a Irina Shayk, ex do Cristiano Ronaldo, todos lá curtindo a festa. Isso, veja bem, era o que acontecia nas festas públicas. Já parou pra imaginar como eram as festas privadas? E agora, o que o Vorcaro está fazendo para evitar que revelem o que está no celular? Imediatamente após a liquidação do Master, uma operação coordenada começou nas redes sociais. Influenciadores de todos os lados passaram a publicar vídeos questionando a atuação do Banco Central, todos com argumentos semelhantes, estética audiovisual parecida e timing quase simultâneo. Por que acabou com o Banco Master tão rápido assim? Segundo a jornalista Malu Gaspar, esses influenciadores faziam parte do Projeto DV. DV quer dizer Daniel Vorcaro, claro. Os valores oferecidos para os influenciadores eram gigantescos. Eles podiam receber até 2 milhões de reais para defender o Banco Master. Dependia só do tamanho do cara. Desde então, a Polícia Federal abriu apuração sobre 46 perfis que fizeram um bombardeio digital contra o Banco Central. A campanha digital não agia sozinha. Havia um objetivo institucional: reverter a liquidação do banco. Se reverter a liquidação, os dados do banco ficam fechados e ninguém vai saber o que aconteceu. O ministro Jonathan Jesus, relator do caso Master no Tribunal de Contas da União, foi o encarregado de cuidar dessa ação. No início deste ano, ele determinou uma inspeção presencial no Banco Central com máxima urgência para verificar a motivação e a proporcionalidade da decisão. Sinalizou que não descartava uma medida cautelar para reverter a liquidação. A decisão causou um racha interno no TCU. Os ministros classificaram a atuação do Jonathan como excessivamente arrojada e disseram reservadamente que ele constrangiu o TCU. O próprio Jonathan admitiu que a dimensão pública do caso levou a recuar e submeter a questão ao plenário. O presidente do TCU, Vital do Rego, foi explícito. Abre aspas. O processo de desliquidação do Master não cabe ao TCU, mas cabe ao STF. Ok, mas cá entre nós, a gente já sabe disso. O STF também está envolvido até o pescoço com os negócios do Vorcaro. A pergunta central é: por que há tanto esforço para reverter uma liquidação que foi tecnicamente fundamentada? A resposta é bem simples: para fazer tudo acabar em pizza. Se a liquidação for mantida, a Polícia Federal continua investigando. Os documentos do banco serão esmiuçados, as conexões políticas virão à tona, os responsáveis serão punidos, é o que a gente espera. Porém, se houver a reversão, o banco volta a operar. O Vorcaro, ele reassume o controle, mesmo solto com tornozeleira. Os documentos podem ser reorganizados e a história é reescrita como um erro banal do Banco Central. Isso aqui, galera, entendam, não é um erro do Banco Central, não. Tá? Isso aqui é meio que o padrão brasileiro de escândalo financeiro. E dessa vez, galera, vejam, a gente pode evitar que aconteça. Vamos lá, galera. Quem paga a conta? O roubo do Banco Master não é abstrato. Ele tem vítimas concretas, eu vou mostrar para vocês. 1,6 milhão de investidores com dinheiro travado há mais de 50 dias sem correção. Fundos de previdência estaduais do Rio e do Amapá duramente atingidos. O Rio Previdência, inclusive, já admite perdas muito superiores ao divulgado. Servidores públicos cujas aposentadorias estão em risco. O sistema financeiro como um todo, o FGC terá que desembolsar 41 bi, 1/3 do seu patrimônio. A credibilidade institucional do Brasil, um país onde bancos podem operar pirâmides com proteção política. Sentimento de desamparo, a ideia de que no Brasil tudo termina em pizza e que os poderosos controlam tudo. E aqui eu deixo meu desafio a você. Pelo amor de Deus, nós não podemos deixar isso acabar em pizza. É por isso que nós estamos convocando um ato público em defesa das nossas instituições e contra a corrupção sem limites. Quando? É quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026, à noite. Onde? Sede do Banco Master, na Elvira Ferraz, número 440 em São Paulo. Como? Vem com roupa de trabalho,
sem carro de som, sem palanque, sem barulho, sem verde e amarelo, sem vermelho, sem nada. Vem com a roupa que você está trabalhando. Isso aqui não é para proteger o político A, B ou C, ou o grupo político ou corrente política A, B ou C. No fundo, estão todos envolvidos nisso. Isso é, no fundo, um protesto silencioso e firme da sociedade civil organizada. A única coisa que nós exigimos de você para ir na manifestação, de uma maneira bem simples, é vetar ministro do STF participando de evento patrocinado por investigado, vetar que reguladores ignorem 38 alertas de fraude, vetar influenciador sendo pago para atacar instituições e defender banco corrupto, vetar o TCU sendo usado para reverter decisão técnica, vetar banqueiro que monta pirâmide e sai impune do golpe que ele está dando, vetar que nossas instituições sejam usadas sempre, o tempo todo, para roubo, e quando você reclama você vai preso. O caso do Banco Master não é sobre um banco que quebrou, é sobre como opera o poder no Brasil, é sobre o patrimonialismo que nunca foi superado, é sobre a promiscuidade entre dinheiro público e interesse privado. 8 ex-presidentes do STF já apoiam um código de conduta para o funcionamento dos ministros na casa. O Edson Fachin, atual presidente, está liderando a iniciativa, mas ele encontra resistência, especialmente de outros ministros que acham que isso não é tão importante. A questão é, se um tribunal que cobra a transparência dos demais poderes não está disposto a submeter a si as mesmas regras claras, o que a gente pode esperar? A resposta está nas ruas, dia 22, e eu aguardo você lá. Eu estarei lá, muitas pessoas estarão, e é o momento do Brasil reiniciar seu senso de revolta, seu senso de rebelião. Não seja cordeiro num país que não é feito de leões, mas é feito de abutres. Não aceite esse destino, não seja esse cordeiro. Dia 22 eu te aguardo na frente do Banco Master e que isso seja a fagulha inicial de um grande incêndio que tome o Brasil. Um incêndio de dignidade e de autorrespeito que façam que vagabundos, corruptos de toda sorte não tomem mais o nosso destino. Meu nome é Renan Santos, eu espero que você compartilhe esse vídeo e se lembre ao fim que eu também sou pré-candidato à presidência da República. Te aguardo na guerra.